O poder de uma história, uma oração histórica. Diga comigo, o poder de uma história e uma oração histórica. Hoje nós vamos falar sobre eu não sei. E poderia completar dizendo eu não sei e tenho raiva de quem sabe. Mas o tema é eu não sei e eu amo quem sabe. Diga, eu não sei, mas amo quem sabe. Quantos já fizeram uma oração histórica para Deus? Esses dias atrás nós vimos sobre uma oração histórica, sobre como nós devemos orar, como falar com Deus. E eu quero começar a mensagem de hoje falando quando eu fiz uma oração histórica. Há uns anos atrás, logo quando eu conheci a pastora Carla, já faz bastante tempo, quase 15 anos já. Eu sei a data que eu casei, não pense que eu não sei. Eu casei num dia em que é muito fácil de lembrar. É 1/2/2003. Até um homem não tem como esquecer essa data. Então eu casei no dia 1/2/2003. Mas a oração histórica que eu fiz a Deus, ela aconteceu há um ano atrás. Um ano antes de eu me casar, eu fiz uma oração histórica. E a oração histórica aconteceu mais ou menos desse jeito. Eu lembro que era carnaval, ia ter um retiro da igreja, as igrejas iam se reunir, iam para um retiro, iam passar 4 dias ali em um retiro, louvando, adorando a Deus, envolvido com muita brincadeira, com muita amizade, muitas palestras. E este carnaval foi muito especial porque, primeiro que fazia pouco tempo que eu tinha voltado para a igreja. Fazia pouquíssimo tempo que eu tinha voltado para a igreja. E eu iria naquele retiro ficar 4 dias ali. Mas era carnaval. E ao mesmo tempo que eu estava voltando para a igreja e ainda estava com um pé no mundo e um pé na igreja, eu me lembrava do carnaval anterior. Porque no carnaval anterior eu lembro que estava eu e alguns amigos e eu estava muito doido, misturei Coca-Cola com refrigerante. Minhas filhas estão aqui, então elas vão entender o que eu estou falando. Misturei muita Coca-Cola com refrigerante, estava muito doido. E eu encontrei, em uma das noites, em uma das baladas, eu encontrei uma prima minha. Uma prima que era alguns anos mais novo do que eu, 2, 3 anos mais novo do que eu. Encontrei ela na praia, e mesmo tendo misturado muita Coca-Cola com Guaraná, estando muito louco, quando eu encontrei ela com o namorado dela, a sensação que eu tive é, puxa, ela está parecendo um zumbi. Está parecendo uma pessoa que está viva, mas está morta, sei lá, uma sensação estranha. E eu cumprimentei ela, cumprimentei o namorado dela, e continuei o carnaval com meu amigo. E aí teve mais um dia, 2, e aí nas quartas de cinza, o telefone toca na casa dos meus pais, e a notícia é que uma prima minha tinha tido um problema de saúde e foi levada para o médico às pressas, só que não se sabe o que aconteceu, ela veio a falecer. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, ela já tinha desmaiado, tinha tido alguns ataques, não sabem explicar bem, mas na quarta-feira de cinzas, logo pela manhã, o telefone toca e a notícia é essa. Olha,
falaram com os meus pais falaram com a gente, com a nossa família, e falaram, olha, a prima de vocês, a Priscila, que estava na praia, morreu, e era uma pessoa nova, e você fala, mas como que morreu? O que aconteceu? E aí falaram, ela tinha passado mal esses dias atrás, começou a fazer alguns exames, mas não deu nada, alguns exames ainda estava esperando para ver o que era, e ela veio a falecer, ela passou mal na praia, foram levá-la para o hospital e no meio do caminho. E por isso, esse carnaval tinha para você entender, tinha esse texto, esse contexto. Eu estava saindo do mundo, estava indo para a igreja, na verdade voltando para a igreja, mas ao mesmo tempo, eu não queria mais o mundo, eu já sabia o que tinha acontecido. A minha prima tinha acabado de falecer, fazia 1 ano, em uma outra festa também muito importante. Eu também estava numa festa também com muitos amigos, e uma pessoa foi assassinada do meu lado. E foi notícia em todos os jornais, na televisão, porque o caso era um policial, e ele pegou, por causa de briga de namorada, ele pegou e matou uma pessoa, e essa pessoa morreu do meu lado. Então eu estava mais ou menos saindo do mundo, e ao mesmo tempo que eu queria sair do mundo, eu entendia que eu tinha que sair do mundo. Era chegada a hora, eu tinha que tomar uma decisão. E mesmo tendo passado 1 ano depois de tudo isso, de ver uma pessoa desconhecida ser baleada do seu lado, a sua prima ser enterrado em pleno quarto de cinzas, eu ainda estava relutando. E eu lembro que eu fui para aquele retiro, chegava-se na sexta-feira à noite, e eu lembro que no caminho eu estava muito agitado, eu lembro que eu comi todas as unhas da mão. Porque se a pastora não tivesse, eu acho que eu tinha comido dos pés também, de tão ansioso que eu estava. E eu fui para esse retiro, e algo muito especial aconteceu lá. Eu lembro que eu e a pastora estávamos começando a namorar, e quando o retiro começou, fizeram-se o Muro das Lamentações. Quem conhece o Muro das Lamentações? Vocês sabem o que se faz no Muro das Lamentações? Quem sabe o que se faz no Muro das Lamentações? Praticamente hoje é a única parede, o único muro que restou do templo, e é o lugar mais próximo do Santo dos Santos. E as pessoas que vão a Jerusalém, elas vão até o Muro das Lamentações. É um lugar muito legal. Quando você for a Jerusalém, amém, a gente vai junto. Você deve ir ao Muro das Lamentações, mas você precisa saber o que se faz no Muro das Lamentações. Lá no Muro das Lamentações, primeiro você passa por uma rigorosa... Eles vão te revistar inteiro. E aí as mulheres vão para um lado, os homens vão para o outro lado. Os homens precisam colocar o quipá na cabeça, precisa estar com o quipá na cabeça. Mas o que se faz no Muro das Lamentações? Pergunta, pastor, o que se faz no Muro das Lamentações? Ora. É um lugar de oração. Muitas pessoas pegam entre as pedras do muro e colocam pedidos de oração. E de tempos em tempos, as pessoas responsáveis vão lá e recolhem aqueles pedidos, os sacerdotes, e eles queimam aqueles pedidos. E lá vai pessoas de todos os lugares, de todos os países, para orarem, deixarem os seus pedidos. Por isso eu quero deixar uma coisa bem clara para você. A única coisa que você não pode fazer, quer dizer, dentre muitas coisas que você não pode fazer lá, a principal é lamentar e murmurar. Não é porque é Muro das Lamentações que você tem que ir lá para ficar se lamentando e murmurando. Lá é um lugar de oração. Quantos aqui aprenderam a orar? Quantos aqui oram a Deus? Quantos aqui fizeram uma oração histórica? Quantos? Amém. E quando a gente faz uma oração histórica, o mundo espiritual se move. E quando nós estávamos naquele retiro, e como eu falei, eu estava dentro desse texto e desse contexto,
e ao mesmo tempo vendo tudo que estava acontecendo ao meu redor, o que estava acontecendo com meus amigos. Eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão, mas ficava com um pé lá, o outro aqui. Havia uma luta dentro de mim. O mundo ainda puxava muito. Muitas coisas ainda me atraíam no mundo. Mas eu sabia que eu tinha que ir para Deus. E este retiro foi um momento decisivo. E quando começa o retiro, a primeira coisa que fica marcante é que há um ano atrás, a minha prima tinha falecido. E começou o retiro, muita gente, muita festa, muita comida. E fizeram algo muito especial, fizeram uma brincadeira, mas muito importante, muito especial. A primeira noite reuniu todo o povo e deu um papel para todos. Um papel com caneta, e ali cada um ia escrever os seus pedidos. Ia fazer o seu pedido, ia colocar os seus pedidos no papel. E após isso deram uma bexiga para cada um, uma bexiga branca. E aí começou a encher a bexiga e colocou o pedido dentro da bexiga. Quem quisesse colocar o seu nome podia, quem quisesse somente colocar o pedido podia. Mas eles todos escreveram o seu pedido em um papel. E mais para frente nós vamos ver a importância de escrever. E escreveram, colocaram a sua oração histórica em um papel, encheram uma bexiga branca, colocaram o pedido dentro, terminaram de encher a bexiga, amarraram, e todo mundo começou a jogar a bexiga para cima. E começou a ter louvor, adoração. E aí deram a ordem, e aí cada um pegou uma bexiga, não sabia de quem era, estouraram a bexiga, pegaram o pedido, lemos o pedido, e havia um painel, e foi chamado de Muro das Lamentações. E todos os pedidos naquela parede, naquele painel que pegava todo o salão, foi colocado ali naquele painel, foi fincado ali. E durante os 4 dias, de hora em hora, tinha alguém orando ali. Tinha uma equipe de 3, 4 pessoas, da equipe de pastores e de obreiros, e todos que quisessem podiam ir lá. E durante o dia todo, à noite, havia alguém ali orando pelos pedidos. Diga, uma oração histórica. E eu lembro o que eu fiz naquele pedido, porque eu coloquei ali no papel a minha oração histórica. Eu sabia que havia um poder na história. E eu fiz uma oração histórica. E ali eu pedi muitas coisas. Eu fiz uma lista bem grande. Que a pastora aceitasse casar comigo. Que Deus desse jeito na minha vida. Que Deus me libertasse de todo mal. Casa, móveis, carro, trabalho. Fiz uma lista muito grande. E quando nós saímos da primeira reunião, eu falei com a pastora, e aí? Ela, fiz os meus pedidos. E você? Também, eu acho que ela queria saber se eu tinha colocado que eu queria casar ou não, mas eu não falei nada não. Aí eu só brinquei, não, olha, sabe quando você sabe que Deus ouviu a sua oração e que a oração foi respondida? Aí eu falei para a pastora, assim, olha, eu não sei como, mas eu sei que muito em breve, tudo que nós colocamos no papel, Deus vai realizar. Diga, eu não sei como, mas Deus sabe. E eu falei para ela, olha, eu não tenho provas, eu não tenho como te garantir, mas eu tenho certeza pela fé, que tudo que nós escrevemos, e tudo que o povo pediu, Deus ouviu e vai responder a oração. E aquele realmente foi um acampamento, um encontro, um retiro que impactou demais a minha vida. No 4º dia, tinha a reunião do culto da fogueira, as pessoas deram testemunhos, eu dei o meu testemunho. Deus tinha dado uma palavra sobre Lázaro, depois de 4 dias ia ressuscitar. E o acampamento era de 4 dias. E eu estava voltando para a igreja, eu não conseguia entender as coisas ainda, não conseguia. E realmente, eu saí de lá e falei para ela, olha, você pode ter certeza que muito em breve,
tudo que nós pedimos vai acontecer. E ela, mas como? Eu não sei como. Eu só sei que tudo que nós pedimos, Deus vai fazer, Deus vai realizar. Eu até brinquei com ela, porque na época tinha o programa do Faustão, que dava a casa mobiliada, tudo mais. Falei assim, eu acho que não vai ser o Faustão não. Mas que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Diga, quando eu faço uma oração histórica, eu não sei como, mas eu sei que Deus vai realizar. Que Deus ouviu. Que Deus vai me abençoar. Quantos fizeram já uma oração histórica? Este momento, este encontro foi tão forte na minha vida, foi tão impactante, que desde lá eu peço para Deus, Deus, vamos fazer um muro de lamentações na igreja. E Deus não responde. E eu falo de novo, Deus, vamos fazer um muro das lamentações, não para lamentar, mas para orar. E Deus não responde. E Deus tem dado uma ordem esses dias, tem falado, olha, façam um muro das lamentações. Preparem um muro. E leve o povo a fazer uma oração histórica. Um período de oração. Estamos entrando em um período de oração muito importante. Diga, nós estamos entrando em um período de oração muito importante. Sabe, quando eu olho e eu penso sobre oração, eu lembro do meu filho Leonardo. Sabe por quê? Porque ele não sabe pedir as coisas. Ele não consegue se expressar. Ele não consegue falar. Ele chora, ele fala. E ele fala tudo enrolado. Ele grita. Ele me puxa. Ele me empurra. Ele aponta o dedo. E eu tenho que adivinhar o que ele quer. Se ele quer uma fruta. Se ele quer leite. Se ele quer água. Ele não sabe pedir. Mas mesmo ele não sabendo pedir, eu me esforço, eu como pai, eu me esforço para entender ele. Para entender os menores sinais. E conseguir suprir as necessidades dele. Pode ser que você fez uma oração histórica e você falou assim, puxa, foi a minha primeira oração histórica, eu não sei se eu fiz bem, não sei se eu orei direito. Mas saiba que o nosso Deus é um Deus que supre a necessidade dos seus filhos. Nós vimos como fazer uma oração histórica. E precisamos aprender, porque a palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Mas que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que sabe pedir, que sabe interceder, ele chora e ele geme por nós. A Bíblia não fala que o Espírito fala e pede, mas diz que ele chora e que ele geme com gemidos inexprimíveis, que não dá para entender, mas o Pai entende. Deus sabe do que você precisa. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito para a sua família. Deus ouviu a sua oração. Por mais que você não conseguiu se expressar, por mais que você não conseguiu falar do jeito correto, nós temos o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que nos ensina a orar, que ora por nós, que intercede, chorando, gemendo, com gemidos inexprimíveis. Pode ser que no momento da oração histórica, não saiu nada. Você pode estar pensando, puxa, perdi um momento importante. Perdi o momento da oração histórica. Mas você que estava aqui, o Espírito está intercedendo por você. Eu comecei essa mensagem dizendo que eu não sei. E podemos completar dizendo, e tenho raiva de quem sabe. Mas eu disse, eu não sei e eu amo quem sabe. Agora, o que eu posso fazer? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, o que você pode fazer?
Pergunte para a pessoa do outro lado, o que você pode fazer? Eu fiz algumas anotações aqui, e eu coloquei primeiro, aprender a aprender. Diga para você mesmo, eu preciso aprender a aprender. Sabe, é muito importante aprender a ler, a escrever, a fazer contas. É muito importante aprender a viver, a se relacionar. É muito importante aprender a palavra de Deus. Mas a coisa mais importante e fundamental é aprender a aprender. Nós temos que desenvolver esta habilidade, esta capacidade de aprender a aprender. Você escuta uma música e você aprende algo importante. A pastora ainda contou na mensagem da semana passada dizendo que ela assistia um filme. Era um momento de descanso. Mas ela, mesmo descansando, ela tirou um princípio ali. Isso mostra que temos que aprender a aprender. Quando ouvimos uma música, assistimos um filme, quando conversamos com uma pessoa, mesmo que seja um tolo, com um sábio, com um professor, com um mentor, aprender a aprender. Temos que estar sempre aprendendo. Outra coisa que eu coloquei, que eu e que você pode fazer, diga eu posso fazer. Meditar de dia e de noite. Então o primeiro é aprender a aprender, o segundo, meditar de dia e de noite. Sabe, meditar de dia e de noite não significa ser um religioso. Para quem Deus falou essa palavra? Meditar de dia e de noite. O mais conhecido é aquele que continuou o trabalho de Moisés. Quem? Josué. Agora imagine Josué. Imagine que ele está assumindo o posto, entre aspas, de um presidente, de um chefe de exército. Que hora que ele ia ler e meditar? Como é que Deus fala para ele meditar na palavra de dia e de noite? Só que tem um segredo aqui. Deus fala para Josué meditar de dia e de noite na palavra que Deus tinha dado a Moisés. Deus chega para ele e fala, olha, o que eu tinha para ensinar, eu ensinei. O que eu tinha para escrever, eu escrevi. Eu escrevi com o meu dedo nas tábuas. Eu dei a minha lei a Moisés. E Moisés ensinou o povo. Agora, eu não vou falar mais nada. Mas você, se você quer vencer, pega esta palavra que eu dei a Moisés e medita nela de dia e de noite. Meditar significa estar constantemente sendo alimentado e nutrido por esta palavra. Ele já tinha comido esta palavra. E ele deveria continuar comendo esta palavra e sendo alimentado e sendo nutrido por esta palavra. Sempre quando se fala de meditação, se fala do ato da vaca, do boi, dele ruminar o capim. Ele passa o dia todo comendo o capim, mas à noite ele deita e ele dorme muito pouco, e à noite, já no final da tarde, ele deita e ele começa a regurgitar todo o capim e mastigar de novo. Meditar tem este propósito de pegar aquilo que você já aprendeu e de você comer de novo aquilo. Sabe, as pessoas elas procuram tanto coisas novas, uma palavra nova para cada dia, coisa nova, uma criação, uma invenção, uma palavra diferente. Mas mais importante do que ter uma palavra nova é você meditar naquilo que você já sabe. Sabe, pegar a mensagem de domingo e passar o quê? Segunda, terça, meditando sobre esta palavra. Você não precisa de uma palavra nova, Deus já te deu uma palavra. O que você precisa agora fazer com essa palavra é meditar sobre essa palavra.
Por exemplo, domingo falamos sobre o dever pastoral. E você tem que sair de domingo, e não é aquilo, a palavra foi boa, não foi boa, falou comigo ou não falou. A questão não é essa, a questão é meditar nessa palavra. Eu estou sendo uma boa mãe, um bom pai? O que eu estou fazendo? O que eu posso melhorar? Qual responsabilidade que eu tenho? Qual responsabilidade que eu preciso assumir? Como é que eu posso fazer para educar os meus filhos melhor? Para ser um funcionário melhor? O que eu posso fazer para ser cabeça? Diga responsabilidade. Terceiro, eu coloquei vigiar, orar e adorar. Diga vigiar, orar e adorar. As pessoas, elas possuem o hábito de primeiro orar ou não orar. Eu fico muito feliz quando alguém vem perguntar algo para mim e eu posso dizer eu não sei. E aí a segunda coisa que eu falo, vamos orar. E eu vejo a cara da alegria, sabe, a expressão da alegria no rosto da pessoa. Diga, eu não sei. Vamos orar. Mas antes da oração, você tem que vigiar. A palavra, ela diz, vigiar e orar. O inimigo inverte tudo. E quando ele consegue inverter a palavra de Deus, ele estabeleceu um princípio de religiosidade. Então, primeiro não é orar, primeiro é vigiar. Diga, vigiar. Diga para a pessoa que está do seu lado, vigia, irmão. Se o seu filho começa a se envolver com uma pessoa estranha, vigia, irmão. Assuma a responsabilidade dos seus filhos. Porque se você não vigiar, pode ser tarde quando você perceber que o amigo do seu filho é um usuário ou um traficante, uma pessoa que vende drogas. Por isso, primeiro vigia. Se a gente vigiar, a gente ora menos. Então, o primeiro princípio é vigiar e orar e adorar. Agora eu coloquei a palavra vigiar, orar e por último adorar. Mas a nossa oração, quando nós entendemos o propósito da oração, que é fazer uma pergunta, que é enrolar, ou melhor, envolver, contar uma história, buscar um propósito, a oração se torna uma adoração. Porque aí a sua oração não é um pedido, mas é um relacionamento. Onde é uma pergunta, uma resposta. Quarto, ação e edificação. Diga, ação e edificação. Nós estamos vendo aqui o que você pode fazer, o que eu posso fazer. Eu posso aprender a aprender, meditar de dia e de noite, vigiar, orar e adorar, e agora ação e edificação. É eu que tenho que crescer, é eu que tenho que construir, é eu que tenho que ter um sonho, é eu que tenho que ter um projeto, é eu que tenho que ter um pedido. E o último que eu coloquei aqui, em nome do Senhor. Diga em nome do Senhor. Que você possa fazer essas coisas. Você pode fazer isso. Diga, eu posso fazer isso. Agora, o que eu não posso fazer? Pergunta para você mesmo, o que eu não posso fazer? E o que eu não posso fazer? E aquilo que você não pode fazer? E aquilo que não está ao seu alcance? E aquilo que vai além de você aprender, meditar, que vai além de você vigiar e orar, que vai além de você dizer em nome de Jesus, como por exemplo, o cajado de Moisés, que se transformou em serpente, a serpente de Moisés, que devorou todas as outras serpentes, o cajado dos feiticeiros. Eu não posso fazer, e você não pode fazer o cajado de Arão florescer.
em uma mesma noite. Porque muitos disputavam para saber quem era o sacerdote, quem era o líder. E Deus dá uma ordem a Moisés: olha, pegue o cajado de todos os príncipes. Pegue o cajado de todos eles e coloque na tenda durante a noite. E pela manhã, aquele que florescer é o sacerdote que eu escolhi. Porque diziam, Arão foi escolhido porque é irmão de Moisés. Eu poderia ser o sacerdote. Eu poderia ser. Deus poderia ter me chamado. Mas eu não posso, diga, eu não posso. Eu não posso transformar um cajado em serpente. Eu não posso fazer com que o meu cajado seja transformado em uma serpente e devore os outros cajados de feiticeiros. Eu não posso fazer com que o meu cajado floresça. Eu não posso, com o meu cajado, tocar nas águas e tornar as águas em sangue. Eu não posso, com o meu cajado, tocar no mar e o mar se abrir. Eu não posso fazer o meu cajado florescer. Eu não consigo derrubar muralhas. Eu não consigo nem entender, porque quando Josué vai para a sua primeira grande batalha na Terra Prometida, ele tem um encontro com um anjo com a espada desembainhada, e ele pergunta, você é um dos nossos ou é um dos inimigos? E é o anjo do Senhor e dá uma estratégia, olha, rodeie as muralhas desse jeito, assim e assim. Ele não fez porque ele sabia que a muralha ia cair. Porque isso ele não pode fazer. Alguém aqui já conseguiu fazer o sol parar? Imagine você, no momento mais difícil da sua vida, e você disser, se o dia terminar hoje, se o mês terminar hoje, eu vou perder esta batalha. E aí por isso, ele dá uma ordem ao sol. Alguém mais fez isso depois? Alguém mais abriu o mar vermelho? Alguém mais fez o sol parar? Alguém pode chegar para uma pessoa e dizer, você tem mais 15 anos de vida? Se a vida e a morte estão nas mãos de Deus? Alguém pode chegar diante de um vale de ossos secos e dizer, recebam vida? Como foi feita a oração no domingo agora pela pastora? Ossos secos, voltem a ter vida. Alguém pode fazer isso? Alguém pode entender a vida? Os cientistas hoje, eles não conseguem entender como uma criança é gerada dentro do ventre da mãe. Eles simplesmente dizem, é gerado. Mas como que o osso, os ossos se formam? Como que a pele cresce? Podemos ter poder e autoridade. Podemos dar a chave dos reinos. Podemos fazer milagres e maravilhas. Quem pode? Quem consegue entender que o final do tempo, o último dia será como num piscar de olhos? Quem consegue entender essas coisas? Quem pode fazer essas coisas? Quem pode dar sabedoria? Quem pode enriquecer? Quem pode tirar uma pessoa de trás das malhadas e colocar-a sentada em um trono? Quem pode fazer isso? Quem consegue? Diga, eu não posso. Mas eu conheço quem pode. Diga, eu não sei. Mas eu amo
Quem sabe? Tem muitas coisas que você pode fazer. E nós vimos aqui uma pequena lista de algumas coisas que você pode fazer. De coisas importantes que você pode fazer. Nós vimos aqui uma lista muito maior, que é impossível o homem fazer. A nossa lista é uma lista pequena. Aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode realizar, aquilo que está ao alcance do homem, da mulher fazer, realizar, construir e edificar, é uma lista pequena, porque somos pó, e para o pó nós vamos voltar. Somos pequenos, somos limitados, mas a lista de Deus, de coisas especiais, de sinais, milagres e prodígios, de maravilhas, só cresce a cada dia. E Ele é perito em fazer essas coisas. O que eu quero com isso? Pergunta, pastor, aonde você quer chegar? Que nós devemos fazer a nossa parte e confiar que Deus vai fazer a dele. Não queira você fazer a parte de Deus. Ah, mas só um louco gostaria de fazer isso, né, pastor? Não, mas tem muita gente. Sabe o que a Bíblia diz sobre os hebreus que estavam no deserto com Moisés? Sabe por que eles morreram? Não foi por causa da idolatria. Não foi por causa do medo. Não foi por causa da rebeldia ao líder. Não foi por causa da desobediência que não deveria guardar o maná para o dia seguinte. Não é porque eles ainda tinham uma mente escrava e um coração acorrentado. Sabe por que eles morreram no deserto? A palavra em Hebreus explica. Diz que eles não entraram no repouso de Deus. Sabe quando a gente morre no deserto? Não é quando cometemos pecados. Ainda que sejam abomináveis. Ainda que sejam pecados para a morte. Porque até Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu um pecado para a morte, que foi o homicídio e um adultério. E esses pecados eram para a morte. Mas ele não morreu. Não foi porque ele cometeu um pecado para a morte. E não foi porque ele era rei. Mas é porque ele confiava em Deus. É porque ele se entregou a Deus. É porque ele reconheceu o pecado. Ele pediu perdão. Ele se converteu do seu mau caminho. Sabe, quando as pessoas, nós pecamos. Vou falar quando eu peco. Porque senão você pode achar que é com você. Quando eu peco, eu quero deixar tudo às ocultas. Davi, ele teve que escrever sobre o seu pecado. Ele teve que selar com o seu anel e mandar para todos os territórios. Eu pequei. E nós temos a carta que ele escreveu hoje no livro de Salmos. O Salmo 51, por exemplo. Mas a grande questão não é o pecado. A Bíblia diz que eles morreram no deserto porque não entraram no repouso. Eles não entraram no descanso. Eles não confiaram em Deus. Sabe, a parte que eu tenho que fazer cabe a mim. Deus não vai fazer. E a parte que cabe a Deus, se eu tentar fazer, eu vou morrer no deserto. Cansado, fadigado, frustrado. Por isso o que nós precisamos. Você que fez uma oração histórica, o que você precisa agora é descansar em Deus. É como eu falei para a pastora, olha, eu não sei como. Se Deus usar o Faustão, amém. Eu não sei como, mas eu sei que muito em breve, tudo que nós pedimos a Deus, Ele vai nos conceder, Ele vai nos abençoar.
Eu lembro de uma coisa que eu não coloquei na lista, por causa de um peso muito grande que eu tinha na consciência, por causa de um pecado abominável, porque eu tinha falado para Deus uns anos antes, 2, 3 anos antes, eu falei: Deus, se o Senhor me der um carro, eu volto para a igreja. Eu faço voto. Se o Senhor me der um carro, eu faço voto. O Senhor me dando um carro, eu volto para a igreja. E eu não voltei para a igreja. E se eu te contar quantas vezes eu tive problemas com carro, batida de carro, perda total de carro, foi a única coisa que eu não coloquei na lista. Eu falei: Deus, eu não é. E o Espírito me levando: escreve isso, escreve, pede mais. E quando chegou o carro, depois de tantos erros, eu falei: não vou colocar um carro. Se o Senhor quiser me dar, mas eu não consegui colocar no papel, pedir um carro para Deus. Por causa do meu passado, por causa do meu pecado, por causa da quebra de uma palavra. A palavra diz: não faça um voto, mas se fizer, cumpra. E eu não coloquei o carro, mas eu lembro que até o carro Deus me deu. O que você precisa agora? Sabe, eu não estou falando de entrar no repouso e não fazer nada, porque nós já vimos o que nós temos que fazer. Você já sabe qual é a sua parte da história. Você sabe o que você tem que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu posso fazer. Eu sei o que está ao alcance da minha mão. Mas você também sabe que muitas coisas que você pediu, só Deus. Por isso eu quero que você entre no repouso. Porque não é um repouso desleixado, não é um repouso desleixado, não é um repouso preguiçoso, não é ser um desocupado, é entrar no repouso de Deus, confiar plenamente em Deus. Sabe, é você respirar fundo e dizer: agora é com Deus. Eu conheço muitas pessoas que estudaram, que fizeram 1, 2 faculdades e não deram em nada. Eu vi muitas pessoas que atravessaram o Mar Vermelho, mas não deram em nada. Morreram no deserto. Eu vi muitas pessoas que pediram um casamento, mas não vigiaram, não oraram, não adoraram e não deram em nada. Eu vi muitas pessoas pedirem para serem usados por Deus, mas não deram em nada. Se você fez um pedido a Deus, se você entendeu o poder de uma história e fez uma oração histórica, faça a sua parte. Porque eu estou aqui, como sacerdote e profeta de Deus, para te garantir que muito em breve, Deus vai te abençoar muito. Confie nele. Diga: eu confio. Eu me entrego. Eu entro no descanso do Senhor.